Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Caversan e este aqui é o canal Vai Vendo, uma iniciativa da editora Luauri. Eu tenho aqui novamente comigo os amigos Bruno Pegoraro, Sérgio Luauri, professores também, um magistrado, outro advogado. E a gente está aqui para conversar hoje brevemente sobre algumas questões que são importantes desse momento que nós estamos vivendo agora, relacionadas aí a desdobramentos disso tudo que a gente tem assistido por conta do coronavírus. Eu queria ouvir do professor Bruno, do professor Sérgio também, a opinião deles sobre dois assuntos. O primeiro é como devem ficar os prazos processuais. Será que faz sentido a gente pensar na suspensão de prazos processuais em todos os processos, já que hoje a gente tem boa parte dos processos tramitando aí exclusivamente em meio digital, o tal processo eletrônico? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é como devem ficar as relações jurídicas que sofrerem aí alguma consequência desse quadro que a gente está assistindo por conta do coronavírus. Por exemplo, quem tinha reserva de hotel, quem tinha viagem de avião aí programada, quem tinha um casamento programado, festa de aniversário, esse tipo de coisa. As perguntas são essas duas. Eu vou começar ouvindo o Bruno. E aí, Bruno, tudo bem? Boa tarde, Sérgio, boa tarde, Thiago. Tá difícil a coisa, hein? Hoje nós estamos aqui lidando com uma situação, acho que nunca enfrentada antes pelo Brasil, ou pelo mundo, né? Mas, tratando da questão processual, cada tribunal está tratando de um jeito. Parece que São Paulo está tratando diferente do Paraná. No Paraná não houve a suspensão dos prazos processuais, porque os processos são integralmente eletrônicos. Mas é que a questão toda é que o prazo não é só do advogado, e às vezes o advogado vai estar impossibilitado de praticar aquele ato no prazo. Para isso, o código, a partir ali do artigo 222, ele traz, né, em caso de calamidade pública ou justa causa para não cumprimento do prazo, o juiz poderia assinalar um prazo maior. E quer me parecer que essa é a sustentação jurídica para poder haver uma dilação dos prazos. Talvez de forma genérica, talvez de forma em especial em cada processo, no caso concreto, mas o certo é que nós estamos vivendo uma situação completamente inimaginável e alguma coisa tem que ser feito para preservar o processo quando a normalidade voltar a ocorrer, e há de voltar a ocorrer mais cedo ou mais tarde. A segunda pergunta, veja, eu estou bem propenso a dizer que nós estamos diante de uma imprevisão. Qual vai ser a consequência jurídica disso? Eu, em primeiro lugar, não sei, e em segundo lugar, preferia nem comentar o que eu imagino que possa vir a ser, porque eu, inevitavelmente, vou ser chamado a decidir isso dentro dos processos. Vão vir discussões, com certeza absoluta, e, ao que tudo indica, lastreado nessa imprevisão. Então, que isso vai acontecer é uma certeza. Qual é a consequência jurídica dela, eu não posso dizer, ou eu nem sei exatamente o que dizer sobre isso. Tá certo? Muito obrigado. Tá ótimo, muito obrigado, Bruno. E agora eu quero ouvir o professor Sérgio. E aí, Sérgio, tudo bem? Tudo bom, Thiago? Boa tarde aí para vocês. Bruno, boa tarde também. Prazer estar falando com vocês, mas nessa situação, sobre esse assunto que é difícil, né? O Bruno colocou bem, algo inimaginável no âmbito mundial. Para o Brasil ainda é pior, porque o Brasil nunca passou por situação de guerra mesmo, né? E a Europa até sabe lidar com isso por conta da sua experiência histórica de confinamentos por contas de guerra. Mas acho que após isso daí, isso vai ser um divisor de águas. O antes e o depois coronavírus. Sobre os prazos, eu também estou de acordo com o Thiago, com o Bruno, que acho que não vejo justificativa para suspender os prazos em sendo os processos eletrônicos. Eu acho que a atividade dá para continuar, lógico, se aí depender de outros, né, o prazo que o advogado dependa de outra situação que alheia a vontade dele, aí caso fortuita força maior, é só comunicar ao juiz. Eu acho que o juiz vai ter o bom senso de dilatar o prazo ou encontrar um outro meio, até mesmo de suspender o prazo, conforme prevê o Código de Processo Civil.
E outra tem que ver a questão seguinte, né? Como é que fica o caso do JEC? Porque tem a ver essa questão de prazo, tem audiência conciliatória e depois tem... Esse daí é um caso que também pode ser tratado mais para frente. Com relação às relações jurídicas, também acho que elas vão acabar sendo judicializadas. Também é difícil apontar uma solução. Vai depender muito do bom senso. Eu acho que agora a letra fria da lei vai ser difícil, acho que até para um juiz, para um advogado elaborar um pedido, é o bom senso mesmo, né? Acho que vai ser uma experiência meio que common law nossa, para ver como tratar cada caso no caso concreto. Vamos pegar como base o que aconteceu em 98, né? Que o judiciário acabou dividindo prejuízos para todos os lados, aquela questão do aumento do dólar. Eu acho que vai ser uma situação mais ou menos assim, acho que não vai, no primeiro momento vai dar um susto no pessoal, mas eu acho que nós temos profissionais do direito bem qualificados para lidar com essa situação. É difícil de dizer uma solução, mas eu só acho que vai haver, precisa de bom senso, acho que antes de tudo tem que ter bom senso de todo mundo, do judiciário, da população, do governo. Com bom senso, acho que a gente consegue encontrar um melhor caminho. Sem ele, a coisa vai desandar. Eram as minhas considerações. Eu tendo a concordar com os meus dois colegas, também acredito que é uma situação assim, muitíssimo diferente do que a gente podia esperar ver, né? Eu tenho visto a preocupação dos meus colegas da área da saúde e isso acaba me inclinando a ficar um tanto preocupado também, porque a gente procura confiar nos especialistas, né? Não adianta confiar no tio do boteco da esquina, né? Nem no tiozão do WhatsApp, né? A gente tem que tentar confiar em quem é especialista. Exato. E eu vejo o seguinte, da contagem de prazos, em princípio, eu não via motivo para a suspensão de prazos eletrônicos. Mas eu acredito que este momento que nós estamos vivendo é um convite para a tal da ética da alteridade, a gente tentar se colocar no lugar do outro em todas as situações, até para não sair fazendo corrida ao supermercado e causando esgotamento, esse tipo de coisa. E aí eu procurei me colocar no lugar dos desembargadores de São Paulo, entender o que tinha levado à decisão, e eu imagino que se pode até ter levado em conta o processo como instituição de garantia e levado em conta a possível dificuldade de advogados manterem as suas atividades regularmente com um nível desejável de qualidade em suas próprias residências, se a recomendação é ficar em casa, porque tem gente que tem filho, tem cachorro, tem pai de idade e tudo mais, e às vezes não tem um espaço reservado para conseguir desenvolver plenamente a atividade, que é uma atividade que depende de concentração. Então, assim, em princípio, parece-me o processo eletrônico é até tranquilo, em tese, manter o andamento normal, mas eu compreendo quem manifesta uma preocupação em sentido contrário, levando em conta tudo isso. E eu também acho que há uma grande tendência de judicialização de uma série de relações. E acredito que aqui também é um convite para que a gente, antes de chegar ao Poder Judiciário, procure utilizar o bom senso. Que as pessoas todas em relações jurídicas procurem se colocar também aí nos sapatos da parte contrária, para que a gente tente readequar as relações sem precisar chegar ao Poder Judiciário, né? Alguém que tem um casamento marcado, é claro que não é justo que perca todo o dinheiro investido, mas também tem que tomar cuidado com o tipo de exigência que vai fazer, afinal de contas, existe um calendário de outras festas marcadas para frente e tudo mais, ou seja, todos nós vamos precisar exigir de nós mesmos, antes de exigir do outro, um pouco de compreensão e de esforço para chegar a um meio termo razoável, porque a mim parece que é exatamente assim que os juízes vão acabar resolvendo. Quer dizer, a questão é uma imprevisão, chega ao juiz e o juiz, por conta dessa imprevisão, o que ele vai precisar fazer é reequilibrar as partes. Ele não vai poder levar em conta só a situação de uma das partes em detrimento da outra, porque senão o que ele está providenciando não é reequilíbrio. Talvez ele está causando um desequilíbrio maior ainda. Então, acho que pensando em que o juiz precisará agir assim, é assim que as pessoas vão precisar também pensar antes de ir ao Poder Judiciário. Eu não sei se algum dos meus colegas quer
fazer mais algum complemento aí? Eu queria só registrar que sobre isso que você falou, Thiago, que a intransigência vai ser a pior opção para todo mundo na hora de discutir o contrato. O intransigente vai ser o que vai se dar mais mal. Eu concordo plenamente e eu até acrescento, eu acho que o judiciário poderia já se antecipar a isso e justamente, né, fazer campanhas publicitárias, né, tipo, conciliar é legal, mas nesse sentido da população ter o bom senso, né? Eu acho que se o órgão público, no caso aí o judiciário, se antecipar, porque uma coisa que eu vi aqui na França é exatamente isso, o setor público se antecipou, cobrando o bom senso das pessoas. E aí eu vejo que, de fato, eu olho aqui as pessoas na rua na França, aquela vontade de colaborar, de ter bom senso com o seu semelhante, né? Justamente por causa de uma iniciativa do governo. Os órgãos de imprensa também cobram isso muito da sociedade. Eu acho que o judiciário poderia fazer isso, antecipar, falando, olha, antes de judicializar, tenta resolver, tenta... Os dois vão perder, os dois têm que ceder alguma coisa, e de modo que, se chegar aqui, eu consiga fazer o que é melhor para ambos, né? Ou menos pior para ambos. É verdade. É uma situação difícil. Vamos torcer para que o bom senso, que acho que foi o que reinou aqui no nosso diálogo, prevaleça, né? Na sociedade. É isso aí. A gente recomenda, então, que todos vocês permaneçam em casa, evitem aglomerações, vamos tentar evitar a propagação dessa doença. Nós torcemos para que todos vocês estejam bem, torcemos para que logo as coisas consigam retomar a normalidade e a gente convida vocês a continuarem dialogando com a gente, inclusive pelos comentários aqui embaixo, contando a opinião de vocês também. E se vocês estão gostando dessa nossa iniciativa, a gente convida vocês para se inscreverem aqui, para clicar no sininho aí também, para ficarem avisados quando houver novidades, tá certo? Grande abraço a todos, gente. Tchau, tchau, até mais. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Um abraço aí para você.